É, Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos hoje iniciando mais uma Semana Universitária de Arte, nossa terceira edição. Como sempre, repleta de muita expectativa, né? Preparamos um cardápio muito bacana, com a participação de pessoas extremamente interessantes, com muito a colaborar com a nossa comunidade, né, com nós, professores do curso de Artes Visuais, vocês, alunos, aqueles que não são os alunos, que são também curiosos ou interessados pelo tema, que estão aqui presentes. Agradecer a todos, agradecer a presença do nosso vice-reitor, professor Télio, agradecer a todo o apoio que a nossa reitoria deu para que a nossa Semana Universitária de Arte acontecesse. Agradecer aos professores do curso de artes que se empenharam para que a nossa semana de 2014 acontecesse. Vocês estão sabendo, nós temos minicursos, nós temos oficinas acontecendo durante essa semana, no horário da manhã. Avisar ainda que algumas oficinas e alguns minicursos ainda estão com vagas. As inscrições ainda podem ser feitas, se alguém ainda tiver interesse, ou se algum conhecido de vocês perguntar, vocês podem informar que sim, que alguns cursos ainda têm vaga, e que as inscrições serão feitas presencialmente. É só se dirigir ao local do curso e fazer a inscrição. Agradecer a presença do nosso grande artista, Carlos Melo, uma figura excepcional. Vou falar um pouquinho, eu não vou falar muito sobre ele não, porque ele vai falar sobre ele, tá? Mas a gente tem hoje como tema dessa palestra de abertura uma provocação, na verdade. A gente fez a seguinte pergunta: para que Bienal? Vocês sabem, esse ano nós tivemos em Salvador não, na Bahia, a terceira Bienal da Bahia, um evento muito grande, com a participação de muitos artistas, e que aconteceu em várias cidades do estado. O próprio Carlos, ele organizou este ano também a Bienal do Barro, na cidade de Caruaru, aqui em Pernambuco. Então, ele é uma pessoa mais do que qualificada para falar sobre esse tema. Então, acredito que ele vai trazer uma colaboração muito grande para essa nossa pergunta, essa nossa inquietação, e essa inquietação que é de muitos dos nossos alunos. Eu vou passar a palavra para o professor Télio, para que ele nos brinde com a sua palavra. Em seguida, nós deixaremos o Carlos Melo fazer o que é mais importante nessa noite aqui, que é a sua palestra. Então, mais uma vez, agradeço a todos, muito obrigado pela presença, e aproveitem bastante a nossa Semana Universitária de Arte. Nós teremos mesas redondas amanhã, terça-feira, quarta e quinta-feira, no horário das 3 às 5 da tarde. Nós teremos algumas performances logo em seguida, e aí, nesse mesmo horário, quer dizer, um pouco mais cedo, por volta das 18h30, nós teremos também palestras na terça, na quarta e na quinta-feira. E à noite, sempre, depois das 20 horas, a gente vai ter atividades culturais acontecendo. Então, a semana promete. Espero contar com a presença de todos. Sim, e nós teremos agora, após a palestra do Carlos, nós teremos a apresentação do Grupo Mosaico aqui no auditório principal do Multieventos. Obviamente, todos estão convidados. Então, passo a palavra para o professor Télio. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Cumprimentar aqui o professor Maurício Alfaia, nosso palestrante, Carlos
Melo, né? É, e é uma satisfação enorme estar aqui participando dessa mesa de abertura da terceira semana de arte, né, da Univas, a sua. Eu acompanhei, ainda não estava na reitoria nas primeiras edições, e vi o esforço aqui, especial do professor Maurício, para resgatar essa terceira, felizmente, no ano 2014, justamente o ano que a gente está celebrando os 10 anos da Univas, a gente conseguiu encaixar, inclusive, dentro da programação oficial, né, que foi um grande desafio para a gente. Na verdade, nós não queríamos apenas um dia, né, para comemorar os 10 anos de Univas, era o ano inteiro de repleto de programações, em que a reitoria, né, capitaneou e organizou alguns eventos, mas assim, demandou para todos os colegiados que apresentassem propostas de eventos para serem inseridos dentro dessa programação. E o Colegiado de Artes Visuais assim o fez, né? Aproveitamos também, dentro da diretoria de Arte, Cultura e Comunidade, lá da Proreitoria de Extensão, Euriclés também já havia a batalha de Euriclés para organizar o Festival Universitário de Arte, né, Euri? O FUA, que desde que eu conheci a Euri lá na DAC, ele está falando nesse FUA, né? E é uma satisfação enorme que, né, nós conseguimos, né, Euri, destravar toda a burocracia necessária, né, porque até para realizar um festival universitário de artes, né, a gente precisa superar a burocracia, né, afinal de contas, estamos lidando com recursos públicos, né, e a gente tem que usar da maneira conforme é estabelecido a lei, né, e tudo que Euri precisava de estrutura, eu acho que, né, Euri, conseguimos suplantar, né. Essa semana é a semana, acho que a 7ª semana de ensino, pesquisa e extensão da Univas, a Scientec, né, e que a gente conseguiu inserir a sua e o FUA aqui junto da Scientec, justamente para dar essa cara de integração, né, não só do ensino, da pesquisa e extensão, e com o FUA também, atividades culturais que vão ser ao longo dessa semana inteira. A Scientec começa oficialmente na quarta-feira, né? A gente está pedindo suspensão de aula, né, Maurício? Mas aí da próxima vez a gente não só tem que suspender a aula, tem que dizer que vale ponto, né? Vale 1 ponto na nota se vier. Aí, ou então você 2 pontos, ou quem sabe a falta vale em triplo, né? Alguma coisa assim para mas a gente está esperando uma expectativa muito positiva com relação à Scientec, tem para mais de 800 inscritos, todos os cursos, as oficinas estão cheias, né? Estão lotadas. Então a gente espera um evento muito grande, né? Então a semana de Universitária de Arte aqui, ela inicia essa semana preparatória da Scientec, e inicia muito bem com todo esse brilhantismo que o Colegiado de Artes Visuais consegue apresentar. Ok? Então, acho que o mais importante é a gente passar a palavra para o palestrante, né? Desejar a todos uma excelente semana, né? Não só a Semana de Arte, mas como também a nossa Semana de Ciência de Ensino, Pesquisa e Extensão, ok? Mais uma vez, boa noite a todas e todos, e que nós tenhamos aqui uma grande palestra. Obrigado. Então, nesse momento, vou passar a palavra para o Carlos Melo, e eu e o Télio vamos nos retirar daqui para o grande astro nosso fazer o trabalho dele. Carlos, com você. Então, boa noite. Eu queria agradecer pelo convite, achei muito bacana poder vir aqui falar um pouco, não só do meu trabalho artístico, mas também desse projeto da Bienal do Barro, e também da minha participação na Bienal da Bahia, que aconteceu agora. E eu estava também conversando com o Maurício, assim, o quanto esse tema ele é oportuno, porque hoje a gente vê uma quantidade muito grande de bienais, né, surgindo, outras ressurgindo, como a da Bahia.
e eu acho que é sempre bom falar sobre esse tema. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, assim, meio incidental, porque eu não sou uma pessoa assim que estruturo muito uma fala, assim. Acho que a gente vai conversando aqui, eu vou falando as coisas e vai ser por aí, tá bom? Mas eu achei que era bacana fazer uma pequena leitura, assim, né, a respeito um pouco da história da Bienal, né, das bienais, assim. Então vamos lá. Eu vou primeiro ler umas coisas, depois a gente vai falar sobre algumas outras. Quando a primeira Bienal da história, que foi a Bienal de Veneza, surge em 1895, o projeto tem como função oferecer um painel não apenas artístico. Entre suas missões estava a de evidenciar a capacidade da indústria italiana, exibindo as chamadas artes decorativas, que tem, então, uma forte presença. Em 1907, Veneza se torna internacional, mantendo a perspectiva europeia dos desenvolvimentos artísticos. Com o fascismo italiano das décadas de 20 e 30, de 1920 e 1930, outras linguagens são incorporadas como o teatro, o cinema e a música, via festivais paralelos. O desenvolvimento da Bienal de Veneza é decisivamente marcado por uma particularidade italiana, o fato desse movimento político ter fomentado sua própria vanguarda artística, o futurismo, enquanto que na Alemanha nazista houve uma repressão às vanguardas europeias, tidas então como uma degeneração do período clássico. De todo modo, é a partir de Veneza, da experiência italiana, que Bienal se torna um conceito que envolve um ambicioso mapeamento da produção artística em escala mundial. Hoje, há cerca de 300 bienais no mundo. Grande parte desses projetos surgidos na virada do milênio, no período de expansão planetária, graças ao desenvolvimento das novas tecnologias digitais, da informação e dos mercados, o fenômeno da globalização. Para muitas nações, cidades ou regiões, as bienais, o termo bienal, quando não há definição de linguagem prévia, historicamente, se aplica implicitamente às artes visuais. Tem servido como um dos mais rápidos meios para a inserção no circuito crítico, político, artístico e mesmo turístico global. No Brasil, existem hoje diferentes ações de caráter expositivo que usam o termo bienal, mas apenas 2 projetos de bienais têm conseguido uma real articulação com o sistema da arte nacional e internacional. A Bienal de São Paulo, a segunda mais antiga do mundo, criada em 1951, e a Bienal do Mercosul, estabelecida em 1997. Mas esse clássico histórico, essa tentativa de uma genealogia das bienais e, por consequência, de projetos de caráter expositivo em grande escala, esconde uma outra narrativa, menos oficial. Se o modelo criado em Veneza materializa um mergulho na história da arte moderna, ele passa a ser desconstruído por Havana em 1984. Cuba, ao criar uma Bienal do Terceiro Mundo, coloca em evidência não apenas uma produção ignorada pelos eventos europeus ou norte-americanos.
As Bienais de Havana passam a apresentar ainda outras e diferentes narrativas face àquelas oficialmente constitutivas da história e do mercado de arte, situando-se, então, como um modelo definitivo para as bienais e para a arte contemporânea. Sob essa perspectiva, os projetos da Bienal da Bahia, em 1966 e 1968, se aproximam de Havana do mesmo modo que a Bienal de São Paulo tem origem a partir da experiência italiana. Em 1951, no texto de abertura do catálogo da primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Lorival Gomes Machado, diretor artístico do museu, escrevia: por sua própria definição, a Bienal deveria cumprir duas tarefas principais: colocar a arte moderna do Brasil, não em simples confronto, mas em vivo contato com a arte do mundo, ao mesmo tempo em que, para São Paulo, se buscaria conquistar a posição de centro artístico mundial. O tom otimista, a retórica cheia de esperanças, o engajamento e o compromisso com um tempo de reconstrução do mundo depois dos terríveis episódios da Segunda Guerra, soam hoje como uma profecia. O lançamento de uma utopia, 50 anos depois, parece ter constituído o seu lugar. São Paulo converteu-se, sim, um centro artístico internacional, uma cidade cosmopolita, uma referência na cena artística globalizada, enquanto o Brasil tornou-se um ponto de atração para artistas, curadores, galeristas, colecionadores internacionais e artistas brasileiros consolidaram presenças sólidas no debate sobre a produção de visualidade contemporânea. Está claro, portanto, que aqueles objetivos foram alcançados. A tarefa que ele propunha em 1951 parece estar terminada. Eu acho que essa introduçãozinha fala um pouco do que a gente está querendo hoje conversar aqui, né? Assim, o que é uma Bienal, para que serve uma Bienal? E eu achei que era bacana falar disso, assim como, por exemplo, essa relação da Bienal de São Paulo com a Bienal de Veneza e da Bienal de Havana com a Bienal da Bahia. A Bienal da Bahia, ela está para a Bienal de Havana, assim como a Bienal de São Paulo está para a Bienal de Veneza, né? Em vários aspectos, inclusive. Eu participei agora dessa última edição da Bienal da Bahia, da recente edição da Bienal da Bahia, e eu tive fortemente essa impressão, assim, de um projeto que tinha isso que tem aqui no texto, assim, de um vivo contato, assim, de um interesse muito grande de aproximar a comunidade e de aproximar os artistas de discussões que são pertinentes e que são fundamentais dentro da cena hoje, do que se trata hoje, do que se responde, do que se quer concluir, enfim, a respeito da produção de arte contemporânea. Eu queria só mostrar rapidamente... Maurício, saiu. É um vídeo... Bem, então, antes de falar da Bienal do Barro, e para mim acho que foi importante, e é importante tratar desse recortezinho histórico, é porque quando eu pensei nesse projeto da Bienal do Barro, eu fui bastante questionado, né? As pessoas achavam que o termo bienal já estava muito desgastado, que existiam muitas bienais... Oi? Pode. Existiam muitas bienais e... E da reestruturação global da sensibilidade que isso implica, ele responde à grande questão de hoje. O
A natureza precisa da arte para sensibilizar o homem, para recarregar seu afeto, renovar seus estímulos emocionais. Frente à conceitualização do processo artístico, o naturalismo integral propõe uma alternativa de ordem ética. Através da antropologia, a arte volta à moral. Pierre Restany. Esse é um clipezinho do meu trabalho que eu mostrei na Bienal da Bahia, que o trabalho se chama Emissão, é um vídeo onde eu leio o manifesto do naturalismo integral, do Pierre Restany, onde ele, bem, a história, a relação do Pierre Restany com o Brasil, ele veio muitas vezes para o Brasil, um filósofo francês que morreu na década de 80, e ele era muito amigo de um artista chamado Franz Krasberg, e numa das viagens dele no Rio Negro, no Amazônia, ele teve uma espécie de surto com a exuberância da floresta e escreveu um manifesto chamado Manifesto do Rio Negro, onde ele fala da importância da relação da arte contemporânea com a natureza. E, na época, a Bienal da Bahia estava criando, né, o seu recorte curatorial, e um dos curadores descobriu que eu estava pesquisando o Pierre Restany e me propôs um projeto, e eu já estava com esse projeto em andamento, e foi uma obra comissariada pela Bienal. E foi muito importante assim, ter produzido esse trabalho para a Bienal da Bahia, ter participado da Bienal, com um projeto que mais adiante eu vou conversar com vocês de como ele está, de alguma maneira, também ligado à Bienal do Barro. E esse vídeo, a ideia do vídeo era fazer uma espécie de flexão com a ideia da voz do outro, né? Quer dizer, um francês que vem para o Brasil e que começa a questionar a relação da arte com a natureza, e isso, de alguma maneira, já vinha, nas minhas pesquisas artísticas, bastante presente, que era a ideia de uma espécie de articulação e de flexão entre a imagem e o som e a palavra, e etc. Daí eu convidei a atriz Renata Sorrah para fazer o áudio desse manifesto. Então, o vídeo, como vocês viram aí, esse trechinho, que na verdade esse trecho é uma opinião do próprio Pierre Restany sobre o manifesto, que eu também pedi para ela ler. Mas o vídeo mesmo sou eu lendo o manifesto, só que a voz é da Renata Sorrah. Então tem um pouco disso, assim, a voz do outro, a alteridade na unidade, essa coisa de você estar aparentemente possuído, né, assim, por aquela entidade assim feminina, e de que forma, por exemplo, você articula som e imagem, o que é isso de você olhar a imagem de um homem com a voz de uma mulher, e sobretudo da Renata Sorrah, que tem essa voz tão marcante, assim. Além de ter sido um trabalho assim muito interessante, assim, no sentido de aprofundar várias questões, como, por exemplo, a relação da natureza com a arte contemporânea, a relação, a própria ideia do naturalismo integral, que foi base curatorial da Bienal da Bahia, onde ele propõe definitivamente que a arte ela use a natureza como plataforma de ação para as discussões, e que essa discussão ela não é uma discussão engajada, não é um tipo de arte de natureza Greenpeace, assim, é uma natureza subjetiva. E tudo isso para mim foi muito interessante, porque eu lembro quando eu era criança a minha avó dizia assim: eu não vou sair hoje de casa que eu não estou com a natureza muito boa, assim. Então, existe uma natureza subjetiva, existe uma outra natureza que está além dessa da água, do ar, né, e da terra, e que eu achava que era interessante tratar disso nesse trabalho. E foi essa a minha participação no núcleo
do naturalismo integral na Bienal da Bahia. Mas, antes de colocar o vídeo, eu já ia começando a falar da Bienal do Barro, e eu queria dizer que, quando eu pensei na Bienal do Barro, alguns críticos e algumas pessoas assim me questionavam, dizendo, mas por que você vai chamar esse projeto de Bienal? Assim? Já é um termo tão desgastado, já existem tantas bienais e etc. e tal. Mas eu descobri o seguinte, eu descobri que nunca teve uma Bienal do Barro no Brasil. Né? Já teve uma Bienal do Barro na América Latina, que foi na Venezuela, que também foi idealizada por um artista, e eu achava que, sabe assim, que podia ser uma Bienal, por que não uma Bienal? E a próxima curadora da Bienal, que vai ter uma outra edição agora em 2016, ela disse uma coisa que eu achei muito legal. Ela disse assim, chamar esse evento aqui de Bienal é uma forma muito interessante de pensar esse conceito de Bienal que a gente tem de Bienal de Veneza, entende? Assim, assim, por que não? Então, por isso que eu achei, quando me convidaram para a Bienal da Bahia, e que chamava É Tudo Nordeste, eu disse, pô, então está tudo, eu estou entendendo tudo, assim. A Bienal do Barro tem tudo a ver com a Bienal de Havana, tem tudo a ver com a Bienal da Bahia, entende? Assim, não tem nada a ver com a Bienal de São Paulo e não tem nada a ver com a Bienal de Veneza. Então, são um pouco essas categorias, né, e essa forma de entendimento que qualquer projeto ele vai, com o tempo, se resolvendo ali. Né? Então, como eu sou um artista e assim eu estava conversando até agora com os meninos e dizendo que eu estou fora do mundo corporativo, eu não sou um produtor, assim, eu espero que um dia a Bienal do Barro, se ela realmente tiver uma continuidade, ela se assuma por ela mesma, ela tenha sua própria, ela se alimente dela mesma, assim, não precise mais de mim, porque eu acho que como artista a gente vai lançando um pouco essas ideias para o mundo mesmo, né? Esse projeto da Bienal do Barro, ele existiu a partir de um anagrama que eu criei. É um anagrama com 9 letras, que você lê o corpo barroco. E eu tenho uma amiga, que é uma curadora, Cristiana Tejo, lá de Recife, e Cris, ela tá escrevendo um livro sobre o meu trabalho, e a ideia da gente era criar 3 volumes desse livro, a partir desse anagrama, e esse anagrama ele virou um painel de neon. Então, é uma obra que existe mesmo. Assim. É um painel onde essas letras estão lá, né? E você, de acordo com o movimento que você faz, né, de leitura, você consegue formar essa frase, o corpo barroco. E aí eu comecei a pensar em várias questões. Assim, né? Dentre elas, é que se eu fragmentasse, né, esse anagrama, eu teria aqui 3 momentos, que era o corpo, o barro e o oco. O corpo já é um assunto dentro da minha produção artística bastante presente, onde a maioria dos meus trabalhos, inclusive eu estou participando do trabalho fisicamente. Né? O oco, eu acho que tem a ver com o meu trabalho no momento mais experimental das pesquisas, do devir, dos projetos que estão em progress, etc. Tal. E o barro, eu não entendia direito o que era esse barro, entende? Assim, até que eu tive uma tomada de consciência e entendi tudo. Né? Eu sou de uma região do Agreste de Pernambuco, cuja cidade principal é Caruaru, que é conhecida como a capital do Agreste, e que tem o Alto do Moura, que é uma vila, né, onde nós temos lá 2.000 artesãos ativos, né, que produzem artesanato feitos com barro, que de lá surgiram os 2 grandes mestres, que é o mestre Vitalino e o mestre Galdino. E eu vivi, durante a minha adolescência, embora eu não seja de Caruaru, eu sou de uma cidade vizinha a Caruaru, mas assim, eu estudei em Caruaru e vivi boa parte da minha vida. Comecei a estudar arte em Caruaru e etc. Tal. E eu tive essa experiência muito próxima, por exemplo, eu até conheci o mestre Galdino e etc. Tal, e eu ia muito para o Alto do Moura e tinha um pouco essa aproximação, mas eu nunca tive, efetivamente, assim, nenhum desejo, nenhuma intenção de trabalhar com o barro enquanto matéria-prima, assim, né? E eu comecei a pensar na ideia de criar um projeto de uma exposição em Caruaru, que era um projeto chamado Desvio. Assim, todas as exposições que fossem para Recife, elas iam para Caruaru, porque eu sempre achei Caruaru uma cidade
muito interessante, assim, por ser uma cidade do Agreste, que é uma região, que é um between, né, que é um entre o sertão e a zona da mata. E Caruaru, ao contrário do sertão e da zona da mata, não, sabe assim, a princípio não tinha nada que fosse uma espécie de uma marca cultural da região, como o cangaço do sertão ou o maracatu da zona da mata. Aí eu descobri, não, tem sim, é o barro, entende? Assim, e essas questões elas foram ficando cada vez mais fortalecidas. Eu comecei a entender o que era que eu estava fazendo ali, né? Para completar, no meio dessas questões todas minhas com a palavra, e eu gosto desses contorcionismos semânticos, eu tenho mania de ler palavra de trás para frente, de criar anagramas, tal. Eu descobri que o anagrama da palavra agreste é resgate. Aí tudo foi começando a ficar também mais claro, né? Bem, o que eu estou fazendo aqui é um resgate, né? É um resgate de uma história, de um lugar cuja tradição é o barro e que parou, né? Estacionou com o mestre Vitalino e com o mestre Galdino e que não teve mais nada, né? Assim. E eu fiquei pensando, então, de que maneira eu posso ativar essa questão, né? Então, como eu sou um artista contemporâneo e carrego comigo todas as complexidades e os problemas da contemporaneidade, eu achei que o meu desafio era criar uma Bienal do barro que não tivesse barro. Esse seria o grande desafio. E foi de fato, porque assim, eu tive muito trabalho com isso, porque as pessoas esperavam que esse resgate fosse uma espécie de ação multicultural, enquanto que eu queria uma ação transcultural. Me interessava muito mais atravessar essas questões todas, ou seja, o resgate não ia ser um sintoma de saudade, um desejo de ter de volta, ia ser um plus, né, nessa questão, que seria a capacidade de se reinventar. Então, o resgate como se reinventar. E daí eu comecei a criar essa ideia dessa Bienal na minha cabeça, né? Assim, o que seria isso? Eu tinha uma galeria e a galerista me propôs fazer uma exposição na galeria que ia se chamar Bienal do Barro, onde eu criaria artistas fictícios e não sei o quê. Eu disse que não era esse o caso. Eu queria, de fato, que essa Bienal acontecesse. Assim, o meu projeto artístico, eu considero que a Bienal do Barro é a minha grande obra de arte, assim. Eu queria que realmente ela acontecesse de verdade mesmo, assim, né? Daí eu viajei, fiquei um tempo fora do Brasil e de lá eu consegui ver melhor, como na pintura, o contorno das coisas, né? E esse anagrama, inclusive, ele surgiu do corpo barroco nesse momento que eu estava fora. E quando eu voltei para cá, nessas minhas conversas com o Cris e também com as outras questões que foram se afirmando, eu comecei a ver que existia ali realmente, de fato, um terreno favorável para que essa Bienal acontecesse. Foi quando tudo começou a acontecer, né? Quer dizer, eu propus para uma produtora lá de Recife e nós submetemos o projeto a um edital, ao Funcultura, a Lei Rouanet, etc. e tal, e conseguimos um recurso mínimo assim para fazer a Bienal. E eu passei por vários momentos, assim, cheguei a convidar 2 curadores, e os curadores depois desistiram, porque viram que não tinha tanto dinheiro assim, e que ia ser difícil fazer, tal. Aí eu resolvi fazer um coaching, assim, e fiz umas sessões com uma pessoa de São Paulo, assim, que me ajudou a entender. Primeiro, tem uma grande questão que é o seguinte: artista e etc., né? Quer dizer, aquela coisa do artista que não é só artista, mas que ele é capaz de fazer outras coisas além da produção, né? Assim, daquela ideia, digamos assim, conservadora de uma obra de arte, né? Quer dizer, a obra de arte, falando assim, de uma forma conservadora, né? É aquele produto que o artista, né, é capaz de executar e que aquilo vai para uma exposição e que pode ser vendido, etc. e tal. Eu já vinha no movimento de começar a pensar em várias outras questões em relação à arte, né? Assim, de que forma a arte ela pode, de que forma o artista também pode ativar outras questões que não sejam apenas resumidas à produção de um objeto artístico formal.
Daí eu cheguei à conclusão de que era possível sim, e eu queria encarar essa, né? Assim, eu nunca quis ser curador, daí eu chamei um curador, que chama Rafael Fonseca, que é um jovem curador, promissor e super inteligente, sensível, lá do Rio, e ele topou fazer a curadoria da Bienal, e a partir daí a gente começou a pensar nesse recorte curatorial. Eu fui uma espécie de co-curador, porque para mim é importante participar do processo de curadoria para manter uma certa integridade conceitual da Bienal, porque, como eu falei, era muito interessante continuar com essa ideia de que a Bienal necessariamente não fosse com barro e que não atendesse a essa expectativa de ser uma Bienal de, arte, de cerâmica artística, por exemplo, né? Mas uma Bienal que tratasse de várias questões, como, por exemplo, corpo, natureza, lugar, né? Pensar, por exemplo, o que é uma cidade como Caruaru, que teve mestres tão importantes e que, de repente, estacionou, não foi capaz de gerar e de criar condições para que outros artistas surgissem, enfim. Esse era um assunto também interessante. Depois pensar, por exemplo, que no centro de Caruaru tinha uma fábrica de cordas, chamada Caruá, que foi a primeira fábrica, e que, na verdade, assim, foi do ponto de vista industrial, econômico, né, da cidade, foi o primeiro passo, né, e que esse espaço, essa fábrica, ela faliu 3 vezes, e o Banco do Brasil doou para a prefeitura, para o município, para virar um espaço cultural, e acabou virando um estacionamento. Então, imagina, uma fábrica da década de 30, assim, um espaço gigantesco, 4.800 metros quadrados, uma construção toda inglesa, assim, um espaço fantástico, onde funciona a Fundação de Cultura da cidade, que, no entanto, tinha virado um estacionamento, né? E eu sempre me ressenti muito disso, porque, na minha adolescência, eu visitava e frequentava muito esse espaço, e eu achava que ele estava sendo muito mal utilizado, enfim. Daí eu tive esse segundo momento, grande desafio, que era fazer a Bienal nesse lugar, né? Então, imagine, assim, eu tive que criar aí uma espécie de uma articulação política, né, e conseguir esse espaço, até que eu consegui, porque nós conseguimos um recurso do Funcultura, e eu propus à Fundação de Cultura de Caruaru entrar como parceiros da Bienal. Eles toparam, então eles entraram também com um recurso financeiro e também com serviços. E também contaminei o SESC, que acabou criando, quer dizer, na verdade, o SESC entrou como o núcleo histórico da Bienal. Eu levei para Caruaru as fotos que o Pierre Verger fez de Mestre Vitalino em 1947, que nunca tinha ido para a cidade. Então, foi assim emocionante, porque, por exemplo, os filhos e os netos do Mestre Vitalino estão nessas fotos e nunca tinham se visto, entende? Assim. E foi lindo, assim, eu acho que foi a cereja do bolo, assim, o núcleo histórico foi incrível, né? E o próximo núcleo histórico da próxima edição vai ser com o Mestre Galdino. Então, assim, a ideia era fazer isso, era tentar, obviamente, assim, trazer discussões novas, ativar novas situações, mas também chegar de uma forma bacana na cidade, não de uma forma arrogante, arte contemporânea, ninguém entende nada, entende? Assim. Então, a presença do curador, do Rafael, foi importantíssima nesse sentido, assim, porque ele me ajudou muito a orquestrar essa situação, e a gente começou a fazer uma lista de artistas, conseguimos assim os 16 melhores nomes assim da arte atual brasileira, assim, um dos melhores nomes, né, da arte atual brasileira, e conseguimos contaminar esses artistas para que eles topassem participar dessa Bienal também dentro desse esquema, assim, nós, entende? Assim, não tinha dinheiro, todo mundo sabia que tinha que ir para lá meio que, né, para entrar nesse ritmo mesmo, assim. E a gente conseguiu fazer uma lista bacanérrima de artistas e foi incrível, né? A Bienal foi um sucesso, ficou linda, super, assim, muito bem articulada nos seus conceitos. Eu acho que
para mim, foi a maior experiência artística que eu já tive na minha vida, assim, de conviver com esses artistas durante esse período todo. Criamos uma espécie de quartel-general no Alto do Moro, uma pousada de um ex-professor meu, que acabou virando o lugar onde os artistas ficavam lá, né, durante esse período. Alguns fizeram residência e produziram o trabalho lá, outros já levaram o trabalho pronto, né? Clarissa estava também na Bienal. E assim, e foi simplesmente incrível, uma experiência muito bacana, e foi tão bom que vai ter essa, espero, né, essa segunda edição. E eu também criei um projeto chamado Agreste Telúrico, que é um between, é um evento entre uma edição e outra da Bienal, que vai acontecer o ano que vem no Sesc de Caruaru. É uma edição, uma espécie de edição mais compacta da Bienal, com 2 ou 3 artistas expondo, mas mais voltada para as oficinas. Então, a ideia é criar oficina de crítica de arte, oficina de curadoria, né? Assim, porque eu estava conversando com o Maurício sobre isso. A arte se faz também com pensamento. Então, é importante não só formar artistas, mas formar também pensadores, pessoas que escrevam, que pensem sobre arte, etc. Tal. Então, o Agreste Telúrico, na verdade, é um espaço para preparar a comunidade para a próxima edição da Bienal. E que tem sido incrível, porque, assim, eu falo num vídeo que eu gravei para o jornal lá de Recife, onde eu digo o seguinte, que só é importante a Bienal continuar se ela for vivo o contato, se ela tiver, de fato, essa relação com a comunidade, e que a comunidade assuma também a Bienal, né? Para que ela não seja só entretenimento, assim. Por exemplo, São João de Caruaru. Ok, assim, tem um orçamento de 18 milhões e não tem uma oficina de sanfona, entende, assim? Então, o que é isso? Né? Quer dizer, na verdade, a ideia da Bienal, assim, eu acho que aí faz a diferença de ser um projeto com o DNA de um artista. Porque, para mim, não importa o evento pelo evento. Assim. É muito importante que a Bienal aconteça, que ela exista, mas é muito importante também que ela seja capaz de criar condições para que novos artistas apareçam, para que haja, de fato, ali um envolvimento da comunidade com a Bienal. E, nesse texto, que eu vou também ler para vocês, desculpa estar lendo tanto, mas, assim, que eu escrevi aqui no catálogo da Bienal, que nós conseguimos também produzir um catálogo super simples, mas é um catálogo super bacaninha. E eu falo um pouco... É um textinho de apresentação da Bienal. Na sua primeira edição, a Bienal do Barro do Brasil é a conformação física de uma ideia dividida durante anos com amigos e parceiros que incansavelmente me ouviram falar de uma Bienal imaginada com a proposta de um acerto de contas com o passado. Não apenas em defesa de um legado deixado pelo mestre Vitalino de Galdino, mas principalmente do que originou e serviu como plataforma poética e criação da identidade cultural do agreste pernambucano, o barro. A palavra agreste, cujo anagrama é resgate, é sintoma de uma vocação dessa região do Nordeste do Brasil de se reinventar, e a Bienal pretende ser um elemento ativador desse processo, cujo objetivo é legitimar o barro como tesouro do agreste. Um contorcionismo semântico articulando o corpo, o barro e o oco serviu como base conceitual para a criação da Bienal. Uma obra de arte que se estendeu, que foi além, que diluiu fronteiras. A Bienal do Barro é um projeto transcultural cuja proposta é lançar um olhar contemporâneo sobre o barro e, desta maneira, ativar várias possibilidades de seu uso em diferentes suportes e assuntos que, obviamente, se flexionam com o barro e o atravessam. Nesta edição, o tema Água Mole e Pedra Dura, teremos 16 artistas cujas obras propõem e ativam o começo de uma empolgante jornada. A afirmação do barro como assunto fundamental na cena e no imaginário da arte atual, no Brasil e no mundo. A Bienal é um projeto que não se basta na sua vontade de representação, mas que fundamenta e ativa assuntos de interesse universal como o corpo, o lugar e a natureza. Como uma espécie de espelho, ora generoso, ora perverso, cujos reflexos não tenho ainda a noção do seu alcance, sei, porém, que o primeiro raio precisa ser lançado como uma luz
sobre uma história de luta e resistência, mas também para o rompimento do lacre impermeável do poder, como diria Pierre Restany, que nem sempre está a serviço da sensibilidade. Ela nasce, a Bienal, sob o signo da continuidade, e eu acredito na força da origem natural das coisas. Então, é um pouco isso. Acho que a Bienal, ela assim como eu tinha falado inicialmente do Pierre Restany, da relação da Bienal do Barro com a Bienal da Bahia, e de todo esse contexto histórico que eu introduzi inicialmente da Bienal de Veneza com a Bienal de São Paulo, e é isso aí, quer dizer, as bienais estão todas aí, a gente tem agora a Bienal do Mercosul, tem a Bienal do Vento Sul, né, existem novas bienais surgindo, e, mais uma vez, eu digo que é um assunto super pertinente, e vamos lá, vamos conversar sobre isso. Obrigado. Bom, gente, então, agora a gente vai abrir uma sessãozinha aqui para algumas questões. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa a fazer para o Carlos, alguém se habilita? Não? Sim? Boa noite, Carlos. Eu sou de Salvador e fui ver poucas coisas da Bienal da Bahia, porque eu participei um pouco do processo dos encontros que teve sobre a implementação da Bienal da Bahia, a discussão dela, o decreto da onde ela se originou, com o fim do Salão de Arte da Bahia, né, o Salão do MAN. Infelizmente, eu não vi seu trabalho, porque eu não fui a vários lugares, e como a Bienal aconteceu em várias cidades do estado da Bahia, eu acabei não vendo muita coisa. E mesmo porque eu tive uma certa, vamos dizer assim, uma certa má vontade em ver algumas coisas da Bienal. Eu queria que você falasse, você falou desse modelo aí da Bienal de Veneza, da Bienal de São Paulo, da Bienal da Bahia com a Bienal de Havana, né? Que você falasse dessa relação, de como foi pensar uma Bienal para uma cidade do Nordeste, né, uma cidade sem visibilidade dentro do mundo da arte, no âmbito nacional e internacional, e a partir dessas origens, e essa relação que a Bienal da Bahia teve com a terceira edição, de fazer não de fazer um retorno, mas de compensar esses 40 anos que a Bienal não existiu, né? Depois da Bienal de 68, que foi fechada por conta da ditadura e tal. Que relação você faz com a Bienal da Bahia? E se você se sentiu na Bienal da Bahia, e se você teve uma relação com os outros artistas, porque você falou desse contato com a curadoria, que você ficou dentro de um contexto específico, como você percebeu o acolhimento do público em relação à Bienal da Bahia, e dos artistas, e com o público também, e os artistas com a Bienal do Barro. As relações possíveis que você faz entre as duas bienais, e se... Eu não posso nem te fazer essa pergunta, porque é mais ampla, né, para você entender o que é a Bienal da Bahia, porque ela não esteve só num local, ela esteve em várias cidades no estado da Bahia. Mas se você percebeu que retorno aconteceu ou pode acontecer com o estabelecimento dessas duas bienais. Porque essa Bienal do Barro foi a primeira edição, né? E a Bienal da Bahia passa a ser uma terceira edição agora, mas depois de uma lacuna aí de mais de 40 anos. Acho que foram 46 anos. Né? Não, adorei a pergunta, porque eu também fiz, em vários momentos, esse paralelo. Assim, eu também não consegui ver tudo, né? Era muita coisa para ver na Bienal da Bahia. Eu acho que... Eu fico pensando que, às vezes, isso de usar esse termo, né, assim, de bienal, hoje, dá uma vontade de você não ser bienal, entende? Então, acho que é por isso também que a Bienal do Barro diz, não, sabe, assim, vai ser uma Bienal sem ser do Barro, né? E a Bienal da Bahia de ser uma Bienal que ela não vai ser aquele formato de Bienal
como a de São Paulo, que é aquela coisa, né, assim, dentro de um espaço apenas, e, enfim. Talvez aí, nesse momento, onde essas duas bienais elas se encontrem, né, assim, um desejo de ir além desse formato tradicional, que eu acho que é da natureza da Bienal da Bahia, né, porque a Bienal da Bahia, nas suas primeiras edições, né, elas já tinham meio essa coisa de se deslocar um pouco desse formato da Bienal de São Paulo, entende? É como eu falei eu li naquele textinho, assim, era a coisa mais se aproximando da Bienal de Veneza, já querendo discutir, sabe, mais política, entende? Assim, eu tive uma experiência muito interessante, porque assim, eu fui convidado para ser júri do Salão da Bahia, dos Salões da Bahia, né? E foi tipo uma semana depois da abertura do meu núcleo, porque o núcleo que eu participei, porque a Bienal da Bahia foi dividida em 2 momentos, né? Teve 2 etapas. Eu participei da segunda etapa e o meu núcleo era o núcleo mais formal, né? Que era esse núcleo do naturalismo integral, onde era uma coisa mais da discussão, da plataforma conceitual mesmo da Bienal. E eu fui convidado para ser júri desses Salões da Bahia, que foi de Camaçari e de Paulo Afonso, uma semana depois que tinha tido essa abertura desse núcleo aí. E eu ouvi muito das pessoas, né, um incômodo em relação à Bienal da Bahia, assim, porque era muita coisa espalhada, que não dava conta de ver tudo. Assim como eu também ouvi muita gente elogiando exatamente por isso, né? Eu sempre fico achando que, como são modelos, né, digamos que meio novos de tratar uma Bienal, é natural que inicialmente as pessoas estranhem, que não deem conta e que não, sabe, assim, que não gostem, mas, sim, eu acho que é uma questão também de tempo, assim. Na Bienal do Barro, aí falando da minha experiência lá em Caruaru, a maioria das pessoas que falaram da Bienal, que não gostaram, que não entenderam, não foram ver. Entende, assim? Então, eu acho que tem isso também. Quando eu falo do vivo contato, tem isso. Assim, as pessoas precisam se confrontar com o novo, né? Precisam ter coragem de encarar essas, né, novas situações. Aliás, acho que, na verdade, é como eu falei, a Bienal é feita para as pessoas. Quando eu pensei no projeto da Bienal do Barro, eu pensei muito nisso. Eu disse assim, poxa, eu não quero chegar em Caruaru, sabe, assim, com um projeto de arte contemporânea para uma comunidade que não tem nem exposição de arte moderna, entende? Assim, que não tem repertório. Então, é muita arrogância, né, você chegar num lugar com um conceito super sofisticado, quando, na verdade, a comunidade ela não está pronta, né, assim, para receber, né, aquele projeto. Assim. Então, claro que você não vai subestimar a capacidade das pessoas de entenderem, de se aprofundarem, de se envolverem com o projeto, mas também eu acho que tem que ter aí um bom senso também. Né? Eu acho que a Bienal da Bahia ela aconteceu dentro da medida também do que se imagina do público da Bahia. Né? Porque, embora a Bahia não tenha a tradição de artes visuais como Pernambuco tem, né? Mas a Bahia tem, por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica, que ela cria condições para... Eu participei de 3 edições do Salão da Bahia. Né? E o Salão da Bahia, na década de 80 e início da década de 90, era o maior evento de arte que existia no Brasil. Você entrava no Salão da Bahia, era uma grande vitrine, entende? Assim, e eu participei de 3 edições e fui premiado em um, que, aliás, era um prêmio excelente, né, em dinheiro e etc. E tal. Os catálogos sempre foram maravilhosos, tinha um júri também muito legal. Então, assim, a Bienal da Bahia, os Salões da Bahia revelaram nomes incríveis. Marep, por exemplo, foi revelado pelo Salão da Bahia, entende? Assim, então, essa experiência que eu tive com os Salões da Bahia foi muito importante para mim, porque, por exemplo, lá em Recife, em Pernambuco, eu não vejo, não existe isso. Não tem um salão de Pernambuco, um salão de artes visuais, que eu também já participei, mas que ele não é regular, entende? Assim, e ele também, e tem uma coisa também, que é o seguinte, ele não ativa, ele não estimula, ele não propõe, não é um salão para novos artistas. Né? Enquanto que esses salões da Bahia, que são esses salões, né, municipais, né,
nós tivemos o quê? 400 projetos. Foi para Camaçari e Paulo Afonso, né? E tivemos dificuldade, porque eram trabalhos ótimos, assim, entende? Assim, a gente via, obviamente, que tinha uns artistas verdinhos, tal, mas que já apontavam ali. Inclusive, eu escrevi o texto do catálogo, e no texto do catálogo, assim, teve um dos artistas que mandou um projeto em que ele criou um novo, assim, tipo, impressionismo, cubismo, ele criou os emocionismo. Uma coisa que ele inventou, assim, e eu acabei usando esse termo que ele criou como título do texto. Eu chamo Os Emocionistas. Porque eu acho que tinha isso, sim, ali, sabe? Assim, tinha um desejo de querer criar algo de novo, né, em todos aqueles projetos. E que nós que estávamos no júri, que era eu, mais 3 artistas de lá, da Bahia, de Salvador, daqui, e que nós estivemos o tempo inteiro ali, assim, lançando um olhar muito generoso sobre os projetos, que eu achei fantástico isso, de você ver, sabe, assim, um salão que estava ali abrindo possibilidades, né, para que os artistas, né, que estão começando mostrem o seu trabalho e tal. Eu estou falando isso tudo, assim, porque eu acho que tudo isso, assim como esse presidente da Fundação Bienal de São Paulo, que fez essa previsão em relação a São Paulo, que depois São Paulo virou o que virou hoje, né, que é esse centro de arte internacional, etc. Tal, eu acho que os salões e as bienais, elas servem para isso mesmo, para criar condições para que novos artistas apareçam, para que que fomente um mercado, que fomente uma produção, né? Se não for isso, então para que é, entende? Assim, para virar um evento, entende? Desculpa, eu não sei se respondi, mas... Alguma outra pergunta? Não? Ninguém? Então, eu vou fazer uma pergunta, então. Bom, eu sou de Salvador também, e eu tenho uma percepção com relação a... Não vou dizer a Bahia, né, mas muito a Salvador e Pernambuco. Falo assim porque eu sou muito de Salvador, assim, né? A minha experiência de vida maior em Salvador. A percepção de que, assim, a palavra tradição, ela se aplica muito mais ao universo pernambucano do que ao universo baiano, né? Embora a gente tenha, logicamente, na Bahia as coisas tradicionais e muita gente que trabalha para que essas tradições permaneçam. Mas essa palavra é muito mais viva, assim, muito mais enraizada em Pernambuco. Essa é a minha percepção. A Bahia adora inventar uma dança nova a cada semestre, um gênero novo a cada semestre, e essa maluquice toda aí. Que eu acho que tem muita relação com essa não tradição que você menciona das artes visuais na Bahia. Acho que isso acaba gerando, dentro desse universo, um atrito que impede que outras coisas aconteçam também com a mesma intensidade com que essa música baiana ela se coloca, né? Então, assim, esse conceito de tradição, como que você como artista contemporâneo e como uma pessoa que propôs uma Bienal do Barro em Caruaru, como que você lida com esse conceito de tradição, tanto no seu trabalho como artista, como na sua proposta de realizar uma Bienal? Foi ótimo você falar sobre isso, porque eu queria falar de uma experiência que eu tive com um livro que eu acho que todo nordestino tem que ler, tem que nascer, quando nascer, tem que já nascer com ele na mão, que chama A Invenção do Nordeste, do Durval Muniz, que é fantástico esse livro. Assim. Ele me ajudou muito para pensar o projeto da Bienal do Barro e me ajudou muito para pensar a respeito de mim mesmo, assim, né? E, sobretudo, essas questões que dizem respeito a ser nordestino, né, que a gente ouviu tanto agora durante esse período das eleições, e que eu acho que é super pertinente falar, que é essa coisa de você se subjetivar, né, de você tomar para si algo que foi criado para você, porque o Nordeste ele foi inventado há 100 anos atrás, entende? Assim. Então, se a gente for falar hoje de tradição e ruptura, que é isso que você falou agora, a gente também tem que se contextualizar, tem que entender quem somos nós nessa história, né?
Então, assim, a tradição pernambucana de arte é uma tradição que ela é baseada dentro de um contexto também que é muito próximo dessas questões, né? Por exemplo, existia uma elite de intelectuais que trabalhavam a favor deles mesmos, né? Assim, quer dizer, que, na verdade, o que eles criaram foi uma espécie de serviço para a cultura, assim, que eles nutriam essa ideia de um Nordeste seco, miserável, etc. Isso está lá no livro e está na história, entende? Assim, então, eu sempre questiono muito essa ideia de tradição, eu acho que é bastante polêmica nesse sentido. Assim. Eu acho que nós temos, sim, por exemplo, Pernambuco tem tradição, porque a gente vai falar em quem? Lula Cardoso Aires, Vicente do Rego Monteiro, né? Assim, existem vários artistas que tiveram uma forte presença na Semana de Arte Moderna, né? Assim, também, não só nas artes visuais, mas também na literatura e etc. Tal. Agora, essa tradução existe em função, né, de quê? Assim, né, de onde ela veio e também para onde ela foi. Né? Para onde ela vai, mas para onde ela foi. Porque, assim, eu tenho uma reflexão muito particular em relação às artes visuais. Assim. Eu acho as artes visuais uma das artes mais elitizadas que existe. Assim. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os meus amigos é que uma exposição de arte, você não paga né, ao contrário de cinema, de dança, de teatro, você não paga e ninguém vai. Né? Quer dizer, ninguém vai, não. As pessoas que vão são sempre aquela elite intelectual, entende? Assim, que frequentam as exposições, mas é algo para ser questionado. Assim. Você vê na televisão propaganda de tudo, menos de cinema, de teatro, de dança, mas não tem uma propaganda de uma exposição de arte. Então, por que essa ideia? É um mecanismo ideológico para a elite, eu acho. Então, assim, pensar em tradição e, sobretudo, pensar na arte pernambucana é pensar numa tradição de uma elite. Né? Porque, por exemplo, eu sou um artista que eu não vim de uma família tradicional de arte, eu não vim da universidade, quer dizer eu não fui um artista gerado pela universidade, entende? Assim, eu fiz a universidade, mas assim, eu não fui gerado pela universidade. Quer dizer, na verdade, eu não faço parte da tradição, né, nesse sentido, né, da arte pernambucana. Né? E, no entanto, assim, eu e outros artistas iguais a mim, assim, quer dizer, da mesma geração e com os mesmos estímulos, etc., criamos nosso trabalho, estamos aqui, vivos, né, produzindo e etc. E tal. Então, assim, quando eu estava falando, até antes mesmo daqui com você, sobre a minha admiração pela Bahia, nesse sentido, é porque eu acho que a Bahia, ela conseguiu, por exemplo, como ela não tinha tradição, ela disse, eu vou criar um salão. Entende? Assim. E foi incrível, porque o Salão da Bahia, como eu falei, durante o tempo que ele existiu, ele era a maior, era assim, todo artista que era selecionado pelo Salão da Bahia, ele tinha assim uma projeção enorme da mídia nacional, assim, chamava a atenção das galerias e tudo mais. Então, assim, e quando eu tive essa experiência agora nos salões municipais, foi importantíssimo para mim ver aquilo, assim. Tanto eu fiquei tão envolvido que eles me chamaram para escrever o texto do catálogo, porque assim eu fiquei emocionado assim, em ver a quantidade de projetos bons que tinha, né? E de ter, por exemplo, uma ação municipal para fomentar e para criar. Né? Então, assim, nesse sentido, a palavra tradição, eu acho que ela é bastante questionável. Assim, né? Assim, de que vale a tradição? Talvez fosse essa, né? Se ela não é capaz de gerar, né, novas proposições, novas ideias e novos artistas. Né? Porque, por exemplo, eu acho que hoje nós estamos vivendo, em Pernambuco, o pior momento da produção de artes visuais. Assim. As instituições estão todas engessadas, entende? Com essas mudanças políticas, então nem se fala. Então, assim, e daí? Né? E a tradição? Então, como ninguém já não vai perguntar mais, nós encerramos a nossa participação. Você quer? Desculpa, eu não vi você falar. Então, a Clarissa vai fazer uma pergunta. Eu não sei. Eu fiquei pensando, você falou da Bienal de São Paulo, né, como se fosse uma referência. E, mal ou bem, eu acho que isso ainda existe. Né? O centro é São Paulo e Nordeste é a periferia.
Mas, atualmente, a gente está vendo essa crise de São Paulo, o povo lá sem água para beber, e a gente aqui com água, mas sem Bienal. E o Damien Hirst está expondo em São Paulo agora. Parece que ele, na abertura, já vendeu, os paulistas compraram tudo, salvaram a vida do Damien Hirst, que ele também acho que já está tentando segurar o preço dele lá no alto. É meio que uma bolha, para mim, assim, que parece que a bolha está para estourar, né? Esses preços absurdos e essa arte de elite, que fica uma coisa de ostentação. Enfim, eu não sei, eu queria saber como é que vocês... O que te motiva, assim, se o modelo está em crise, né? Como é que você vai se movimentar? Aí você chega a... É um modelo para você? Ou, sei lá, essa é a minha pergunta. Entendeu? Eu acho que está super em crise, né? Tanto que, como eu falei, assim, quando eu dizia para todo mundo, a Bienal, vai se chamar Bienal do Barro, mas Bienal, tem tanta Bienal, entende? Assim, por que Bienal? Por que não chama DOC Barro, entende? Assim, por que Bienal? Então, assim, eu acho que, óbvio que está em crise, né? Assim, uma coisa que eu acho que acontece, que tem acontecido muito, é o seguinte: eu acho que está ficando cada vez mais claro de que o eixo Rio e São Paulo está virando uma seta apontando para cá. Então, o eixo virou uma seta, entende? Assim, não que eles não se bastam mais, mas é porque há uma tendência natural de uma extensão das coisas, né? Então, assim, eu acho muito importante a Bienal existir de São Paulo, né? Mesmo que ela não seja necessariamente uma referência, assim, tanto que para a Bienal do Barro não foi em nenhum momento. Pelo contrário, assim, foi uma espécie de referência às avessas, assim, era não querer ser, né? Mas eu acho que nesse sentido também tem uma função, né? E o mercado de arte também ele acompanha muito isso, né? Assim, a gente estava conversando sobre isso, assim, que a arte ela vai se sofisticando e o mercado de arte também, né? Então, assim, se um artista é chamado para uma palestra e ele recebe por isso também é mercado. Ele não tem que vender uma pintura, né? Então, assim, as feiras de arte, né? Como, por exemplo, eu participo desde a primeira edição da SP Arte, né? E eu sempre vi que a SP Arte sempre vendeu o que sempre se vendeu, entende? Assim, então, na verdade, eu acho que essas questões todas do mercado de arte internacional, né, de como o Brasil tem se projetado internacionalmente, tudo isso, sem dúvida alguma, se deve à Bienal, sem dúvida alguma, à Bienal de São Paulo, né? E se deve também a uma espécie de sofisticação de uma ideia de arte, né? Eu tenho uma amiga que ela é curadora da Costa Rica, e ela disse assim, que ela não aguenta mais as exposições internacionais, que sempre tem que ter uma samambaia agora. Então, é uma ideia de um tropicalismo tardio, entende? Assim, que para a gente aqui não faz mais o menor sentido, sabe? Assim, é como, por exemplo, isso que eu falei da invenção do Nordeste, tem a ver com isso, assim, né? Que colonização conceitual é essa, entende? Assim, de a gente entender que nós somos outro, né? Que nós não somos nós, né? Então, quer dizer, acho que essas questões todas, elas respingam e elas reverberam na arte, na produção artística, né? Nas bienais, nas exposições de arte. Essa exposição mesmo que eu criei, quer dizer, na verdade, eu estou com uma exposição agora no Sesc de Belo Jardim, que foi idealizada por mim, que se chama Como se fala Agreste. É o nome da exposição. E a grande questão é essa, como se fala Agreste? Não, Agreste se fala Agreste. Não, além desse Agreste que a gente já fala, como é que se pode se falar Agreste? O que é o Agreste? Que ideia é essa de Agreste? Aí eu lembrei da Rosângela Renaud, que foi convidada para participar de uma exposição que chamava Sertões. A ideia do curador era mandar os artistas viajarem para o sertão, passar um tempo no sertão e cada um ter a sua experiência com o sertão. Ela não foi para o sertão porque ela disse que tinha um sertão dentro dela. Entende? Assim, então, a mesma coisa, essa questão das regiões, né, assim, né, de São Paulo, assim, eu, por exemplo, sempre achei que Pernambuco está para São Paulo, assim como Salvador está para o Rio. Recife está para São Paulo, assim como Salvador
tá para o Rio, entende? Assim, existem umas semelhanças, assim. Eu nunca me senti de lugar nenhum, assim, eu sempre me senti muito promíscuo nesse sentido, assim, né? E eu acho que isso é revigorante, que, na verdade, dá aí uma vontade também de você se contaminar, de você, né, se misturar mesmo. Por isso que uma coisa que eu queria falar da Bienal do Barro é esse desejo transcultural, né, dessas culturas que se atravessam, né? Agora, eu queria, só para encerrar, ler a lista dos artistas da Bienal do Barro, que eu tenho o maior orgulho, pode ser? Então, nós tivemos lá o Armando Queiroz, que é um artista de Belém, que está, inclusive, agora nessa edição da Bienal de São Paulo. Tivemos a Clarissa Campelo, com um trabalho maravilhoso, uma série de pinturas que ela fez a partir da presença de um rio que tem na cidade, que foi incrível. O Daniel Mugel é um artista do Rio de Janeiro, que fez um trabalho fantástico, onde ele criou, por exemplo, esse espaço que eu falei, que é um estacionamento, ele criou um trabalho chamado Mudança de Sentido, onde ele cria a simulação de que você vai entrar no estacionamento, só que se você for entrar com o carro não entra. E que foi muito legal. O Jared Domício, um artista do Ceará, que também participou de uma forma incrível. O Jorge Solidar, o José Paulo, que é um artista pernambucano muito interessante. O Zé Rufino, que fez um trabalho muito legal. Ele criou uma forca gigantesca a partir da história do Herzog, que foi muito interessante, assim, uma participação incrível. A Leila Denziger, que eu até trouxe uns livrinhos, ela disse que a gente traz amanhã para distribuir. Está aqui? Ah, ótimo, massa. Eu trouxe para distribuir com vocês, foi um artista do Rio que participou com a publicação. E também tem uns folders da Bienal. Tá? A Luísa Nóbrega, a Prisciliana Nobre, que é uma artesã lá de Caruaru, que participou da Bienal. O Deison Gilbert, que é um artista pernambucano que vive em São Paulo. Laerte Ramos. Márcio Almeida, que é de Pernambuco também. O Nadan Guerra. Marconi Moreira. Ivan Grilo.